A aula hoje promete. Vocês estão visualizando aí? Sim, Sim. Luiz. Então, legal. Então, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo do Conhece-te a Ti Mesmo e o módulo 2, o Despertar da Consciência. Consciência, e a da semana fica mais desperta, né? A gente é dormir, mas ela não deixa. Ela, não, vamos acordar, como disse o apóstolo Paulo, né? Desperta tu e dormes, levanta dentre os mortos, né? O Cristo te esclarecerá, né? Então, essa passagem aí do apóstolo Paulo. E aí, hoje, nesse despertar, nós vamos falar os desafios da convivência, a vida conjugal, né? E procurei uma imagem, achei essa imagem, poderia há várias imagens, mas veio para pôr essa imagem, coloquei a vida conjugal. Essa palavra é interessante, né? Não dá para a gente. Eu gosto de olhar a origem das palavras, né? Mas depois fica aí o convite, quem quiser aprofundar um pouquinho na origem da palavra conjugal, é interessante, é de origem latina, né? E rapidinho, eu não vou entrar aí, né, nos assuntos, mas só uma curiosidade, né? E a parte do on, né? É a questão de unir, de junto, né? E julgar, e vem da palavra julgo, né? E aí era uma peça ali de madeira, colocava ali no animal, prendia dois animais para puxar, né? Uma arga, né? Interessante essas coisas, né? Vamos devagarzinho aí e trazendo agora essa reflexão desse livro interessante, porque todos os assuntos aqui são interessantes. Eu vou falar assim, ó, o assunto é profundo, é interessante, porque é de fato, né? E esse irmão vai trazer uma reflexão, ele começa nos dizendo assim, ó, o casamento não é confortável e harmonioso. Já começa dizendo para nós que o casamento não é confortável e harmonioso. É antes um lugar de individuação. Essa palavra, a gente já estudou esse conceito, né? Da psicologia junguiana, a gente trouxe e no sentido da psicologia espírita, da psicologia profunda, né? Onde uma pessoa entra em atrito consigo mesma e com um parceiro, choca-se com ele no amor e na rejeição, e desta forma aprende a conhecer a si próprio. Vou dar um ponto aí, né? E já tem bastante assunto aí para a gente conversar sobre essa reflexão, né? A gente já começou aí, opa, até deu uma queda aí na internet, né? Mas vamos, antes de comentar aí, vamos fazer um adendo e refletir um pouco, né? Esses espíritos maiores ali, quando Kardec pergunta se o casamento era algo e estava evoluindo, né? Ou algo e não estava fugiu até a palavra, né? Me ajude aí. Retroagindo. Retrocedendo. Retrógrado. Isso, Retrógrado. isso mesmo, retrocedendo. Faltou a palavra aí. Ainda bem que a gente está aí no grupo, né? Se um não sabe, o outro fala. Então, e essa espiritualidade nos fala que o casamento era uma evolução, era um processo de desenvolvimento a mais na humanidade. Por que será, né? E quando a gente fala casamento, não estamos aí falando das leis formais e humanas, né? É a união, é a ligação entre dois seres. E a gente já deixou claro aí a doutrina, quando a gente fala doutrina, não é o pensamento do Luiz, é um espírito ainda inferior, é o pensamento ainda, é o pensamento de espíritos maiores que trouxeram isso para nós. A união não importa, o importante aí é
a ligação ali e tem nessa união, não é? Né? Eles falaram, pode ser de um homem uma mulher, de um homem outro homem, de uma mulher e outra mulher. O gênero pouco importa, o importante é o compromisso e a ligação, né? Não sou eu que estou falando, isso vem de esferas mais altas, para a gente entender a ligação ali dessa união, tá bom? Então, toda vez que a gente ouvir aqui hoje casamento, vamos tirar o arquétipo, né? Aquela imagem da nossa cabeça de um homem e de uma mulher. É uma ligação, é um compromisso entre dois seres, tá bom? Então, isso é um casamento. Ah, Luiz, tem que ser lá no cartório, na igreja. Não, isso é coisa dos homens e a gente precisa seguir as leis dos homens. Na questão civil, né? Eles têm a questão religiosa, vai lá na questão religiosa. Isso aí é coisa nossa. Estou falando de ligação espiritual. E é estudo para a alma, e não para os seres. E o corpo vai ficar nesse mundo, né? Não é isso. Tá bom? Então, fazendo esse adendo, então, casamento é evolução. Mas por que, Luiz? Por que é evolução? E aí eles disseram também, e quando se a humanidade perder isso, é como se estivesse retrocedendo. Eles disseram isso também. Se a gente perde essa ligação, é como se estivesse retrocedendo. Por que será? E aí esse irmão vem e já nesse primeiro slide, para esquentar e para a gente possa aumentar, ele vem dizendo, e a união, essa ligação entre dois seres, esse compromisso entre dois seres, não é algo harmonioso, não é algo assim, né? Não, é um processo ali e vai ter atrito. E esse atrito vai conduzir o indivíduo ao encontro dele mesmo. Isso ele está dizendo. Vai proporcionar a individuação, é o ápice do processo do desenvolvimento psicológico. Eu possa me encontrar. Mas isso é fácil, é num casamento só, não é. Não é um processo, é um processo, é um processo. Então, por que acontece isso? A gente já sabe, né? E quando a gente se une, a gente começa ali a entrar algumas leis espirituais. A primeira lei é o respeito aos direitos do semelhante, né? Toda vez, se eu estiver sozinho, Luiz, eu posso fazer o que for, não é? E no mundo físico, espiritualmente, nós tem impacto isso. Mas se eu estou sozinho, e falando a gente ligado à matéria, é o corpo, a matéria mais densa. Se eu estiver sozinho, eu posso fazer o que eu quiser ali, né? Eu posso, né? Então tem uns e vai arrotar, né? Vai soltar uns pum da vida, né? Tá sozinho, não incomoda ninguém. Mas quando tá um parceiro, eu estou trazendo assim nas coisas cotidianas, pessoal, para a gente chegar nas coisas mais maiores, né? Então, se solta um pum na frente do outro, já começa. Eita, eita, já essa confusão, né? Então, por quê? Já começa ali o respeito, a divisão, a partilha e tudo mais. Então, é um processo e vai trabalhar a questão do egoísmo, do interesse pessoal. Aí começa o interesse dos dois. E aí tem que ter negociações, tem que ter conversas. Por isso, o casamento é algo sublime, é algo poderoso. Porque quando se une com o outro, seja qual é forma de união, né? Isso importa, importante é o aprendizado que vai ter naquela união. O que vai acontecer ali, pessoal? O indivíduo vai ter que treinar muito, não? Porque se não fosse, imagina se a gente fosse ligar, não, eu vou se ligar um outro, porque a coisa sublime. Não, a gente se liga, como a gente é muito animalizado, a gente vai unir um outro, isso falando do mundo moderno hoje, porque se a gente voltar um pouquinho atrás, unia por outros tipos de interesses também, não? E hoje não tenha isso, mas
as famílias uniam para unir a riqueza, né? Ou as classes sociais, aí tinha esses interesses, aí tinha o dote, tinha no seu E. Né? Hoje tem, Luiz? Tem, né? Tem também. Mas hoje, e liga mais hoje, tem mais liberdade. Então, o indivíduo ele se liga por E. Por E a atração física. Além de ligações magnéticas, de compromissos e de amor também. Eu vou falar de amor, mas essas ligações tem, mas a maioria é ligações físicas, né? Eu achei bonito, achei interessante, engraçado, engraçada. Ai, bateu alguma coisa entre nós dois e vai. Aí, quando vai morar ali juntos, aí começa o primeiro processo e esse irmão descreveu para nós. Começa os atritos. Por quê? Acordar todo dia do lado do outro, vai chegando uma hora, aquele encanto também vai perdendo da questão só do instinto, né? E vai nascendo outros encantos ou não. E aí a gente precisa agora olhar para dentro de mim. Porque normalmente a gente faz o quê? A gente olha para o outro. O outro lá começou, é chato, é isso, é aquilo, ou é chato e tal. A gente vai transferindo. Mas por que se tornou chato? Por que se tornou assim? Né? O que aconteceu? E aí a gente precisa agora entender o que está acontecendo conosco. Ó, se não quiser comentar agora, eu vou passar para o próximo slide. Mas o primeiro já foi pesado aí para a gente entender, não é? Ele disse que não é harmonioso, não é algo gostoso. Ele já provocou a gente, mas é algo de individuação. E o Valmir já levantou a mão e vamos passar para o Valmir. Eu quero comentar porque eu acho, como eu provei os dois casamentos, com mulher e com homem, e eu acho que a base de tudo é o propósito daquele casamento, o interesse dele. Qual foi a base dele? Né? Isso é muito importante. Eu sempre falo que eu fui privilegiado, que eu amei 2 vezes, fui amado 2 vezes. E cada um teve o seu propósito, é claro, e ficou muito bem claro para mim que meu primeiro casamento foi para trazer os meus 3 filhos, esses 3 espíritos que tinha que passar com a mãe deles, né? E eu acho que eu combinei algo com a mãe dos meus filhos que eu ia ajudá-la a trazer, que ela não eu não sei se eu já comentei, ela não queria nenhum dos 3, né? Então, mas amou os 3, entendeu? Então eu acho que eu vim porque eu forcei a barra dos 3. E do último não, o último foi uma oportunidade, eu conto. Eu acho que esse foi divino mesmo, esse que foi providencial, já que não ia vir mesmo, já que eu não tinha convencido, acho que eu fraquejei, aí Deus deu uma mãozinha e tampou os olhos dela. Foi uma época que ela não podia porque ela tinha displasia mamária, e a gente fazia várias formas, sem ser anticoncepcional. E ela embarcou naquele dia, era uma pessoa muito cuidadosa com isso, e depois, no dia seguinte, ela percebeu, e aí nós fomos comprar a pílula no dia seguinte. E ela tomou a pílula do seguinte. E ela até falou: Nossa, que pílula cara, 2 pílulas, R$ 26. Eu falei: Nossa, um filho é muito mais caro que isso. E aí ela tomou e deu problema naquele lote daquele comprimido. E como foi 2, jogamos a caixa tudo fora, né? E ela engravidou. Né? E onde eu quero dizer, né? As coisas aconteceram, eu acho que muito já que foi combinado, né? Mas eu tinha sentimentos, tinha, pelo menos da minha parte, houve, né? Então, existe, e deu certo até ela ir embora, até ela desencarnar. E com meu marido a mesma coisa, e tem um propósito. Agora, qual é o propósito que você disse? Que é por interesse de beleza, de dinheiro que influencia. Isso tem prazo determinado, né? Como eram os casamentos anteriores, eram assim, mas eles acham que eram
muito deles também, agora vendo pelo lado espiritual, por mais que não dá certo aos nossos olhos, talvez tinha que se provar daquela forma, tinha que se passar daquela forma, tinha que se viver daquela forma, né? Em desarmonia. É a prova que a gente não sabe, né, Luiz? Cada um tem uma forma e, enfim, né? E a princípio você pode observar que ela atrai de uma forma e depois você vai enxergando outra, né? Então, por estarem juntos, vão percebendo certas coisas, que nem eu falo quando eu namorava com a mãe dos meus filhos, eu era eu mesmo. E quando eu namorei com o meu marido, fiquei com meu marido, eu era eu mesmo. Então, eu não teve nenhuma surpresa. Muitos camuflam, né? Põe a máscara do bom marido, e quantos não acontece aí, né? Quantos não matam a sua parceira, seu parceiro, não é verdade? E uma coisa que eu fico muito inculcado também, né? Aí falando um pouco, não me defendendo, né? Como que pode ser um casal do mesmo sexo, né? E eu faço a mesma pergunta. Se o homem gosta da mulher, por que ele maltrata tanto a mulher? Né? Vamos, vamos pegar esse gancho antes Isso de é só passar. uma coisa minha, é uma que talvez não tenha nada a ver neste contexto, mas isso veio me coisa, né? Mas por quê, né? Enfim, talvez seja tudo pelo que precisa ser resgatado, enfim. Desculpa, veio isso na minha cabeça, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu falei. Não, vamos pegar o gancho, tudo isso é importante. E antes de passar para a Cristina, para a gente ir direcionando o nosso estudo. Aí no estudo, nesse módulo onde a gente está, é importante a gente sempre estar com a consciência desperta, por isso que o estudo é esse. Ó, a prova, a expiação, ou seja, o nome a gente vai dando, né? A doutrina trouxe esses dois conceitos. Isso é segundo plano. Isso para nós e não tem importância a primeiro plano. O primeiro plano é o e eu estou aprendendo, o e eu estou desenvolvendo. Esse é importante. E o Valmir colocou aí, normalmente a gente faz essa leitura. E a gente vai mergulhar um pouquinho, isso vai ficar mais claro. Não quero aprofundar mais, não, vou passar para a Cristina. Mas a gente vai identificar isso aí. Luiz, mas eu tenho que passar por isso, essa é a minha prova, esse é meu fardo, esse é meu jugo, esse é... Não, isso daí não é para a gente discutir isso, quem discute é a doutrina espírita. A psicologia espírita vai discutir o eu. E você, como é que você se vê dentro do processo? O que desenvolveu em ti? O que você faz, o que você fez contigo? É esse o processo da psicologia profunda, é a gente identificar e aquela situação me fez crescer, está me convidando a crescer, e não a situação. A situação é a situação. Bem, então a gente vai fazer sempre esse treino, mas é importante isso, porque a gente vai falar de prova, vai falar de expiação, vai falar de situações, vai. Mas o importante é a gente não ficar preso a elas, porque elas são secundárias perante o que a gente está estudando aqui. Cristina? Bom, eu não sei se o que eu vou falar, então, tem alguma coisa a ver, porque o Valmir falou de, vamos dizer, enquanto nós estamos namorando, antes do casamento, tem que usar máscaras, porque senão não sai o casamento. Porque no namoro é tudo bonito, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, até o casamento sair e começar aí um relacionamento de aceitação, de aprendizado, de amadurecimento. Porque se não for assim, Luiz, como é que vai ficar? Até para os filhos virem também, que eu acho que os filhos são espíritos, que está do outro lado torcendo para que o casal se case, para que a gente possa ir, para que a gente possa reencarnar. E aí começar todo um processo de uma vida, de experiências, como você falou, de aceitação.
o que esse casamento está fazendo comigo, o que eu aprendi, o que eu deixei de lado para que esse relacionamento desse certo, porque no casamento cá entre nós, hein? Nós temos que deixar muita coisa de lado. Ficar do lado do marido, dar força para ele. Então, essas coisas são muito importantes, mas se não tivesse aquela coisa linda do namoro, os dois apaixonados, não teria casamento, não teria a oportunidade dessa experiência. É assim que eu vejo. Muito bom, muito bom. Boas reflexões. E a gente vai aprofundar. A Marisa Maza levantou a mão também, vou passar para a Marisa, mas e só um ponto para a gente ir pensando. Numa ligação de união, a gente tem que levar esses dois pontos da alma, o instinto e o sentimento, tá bom? No sentimento, Luiz, quando você fala sentimento é coisa boa? Não, sentimento é sentimento. E dentro do sentimento pode ter algo equilibrado ou pode ter algo desequilibrado, que a gente chama de defeito ou virtude, né? Então, dentro do sentimento pode ter interesse ligado ao ego e pode ter interesse ligado ao self, à alma, né? Então, a gente precisa entender. O instinto vai ter? Vai ter. E a gente está ligado e somos animais, né? Não somos os seres humanos, somos animais, então vai ter o instinto também, vai ter a ligação sexual também na hora da ligação das almas. Isso é natural e no mundo, mas vai ter o sentimento. E é isso que a gente vai conversar. Marisa? Então, boa noite, gente. Eu nunca me manifestei, mas eu estou adorando o curso. E aí, nesse caso, eu não casei, tá, gente? Então, eu namorei pouco também na minha vida, eu trabalhei muito na vida, cuidei da minha mãe. E, na verdade, eu tive uma paixão na vida, só um cara com quem eu me casaria. Só que eu vi o casamento dos meus pais, que era disfuncional, que ele traiu muito ela, eles se separaram, e eu não queria me juntar a um homem que quisesse me dominar, me subjugar, porque eu me formei em jornalismo, em comunicação, trabalhei em jornal, trabalhei à noite, durante 8 anos eu tinha 2 empregos, que foi quando meu pai deixou minha mãe, e um último namorado que eu tive, que não foi essa paixão que eu tive porque eu descartei, o último namorado que eu tive, que não terminou a faculdade, virou para mim e falou assim: mulher minha não trabalha à noite. Eu falei: que bom que eu não sou tua mulher. E eu dei o pé nele. E eu não casei. Porque eu não ia me submeter, como nunca me submeti. Talvez eu tenha algum parafuso a menos, né? Não sei. Mas eu acho até que eu não tinha que casar, que não estava no meu plano de vida me casar. Porque eu cuidei da minha mãe até o último suspiro. Ela teve Alzheimer, e eu cuidei dela durante 10 anos, depois eu fui obrigada a interná-la, e mesmo assim eu não larguei dela. Ela morreu em 2020 e eu quase morri de depressão. Deve ser algum problema mental também que eu tinha com a relação da minha mãe, talvez fosse uma relação muito visceral, mas eu nunca aceitei a postura dos homens, eu não digo nem de hoje, né? Da minha época, porque eu tenho 72 anos, que eu faço a semana que vem, e eu fui educada, criada para me casar, entre aspas. E eu decidi que eu não iria me casar, a não ser por esse rapaz que eu amei, que talvez eu tivesse me casado. É isso. A minha história é essa. Muito bom, viu, Marisa? Contribuiu bastante. E sempre possa falar, viu? Contribui. Léria? Então, eu estava aqui refletindo em cima da sua da proposta, né, inicial do curso. Eu percebo assim, eu, Clélia, dentro de uma relação de casamento, no caso, né? Está sendo por etapas, né? De acordo com a nossa faixa etária e com o tempo de convivência,
ele está se propondo a coisas diferentes. E eu tenho trabalhado muito comigo, e é muito por isso que eu quis compartilhar, né? E está sendo muito gratificante para mim saber qual é o meu propósito e o que eu estou aprendendo. Então, está se tornando uma coisa extremamente rica, árdua em muitos momentos, difíceis, até porque eu vivenciei, como você mesmo já comentou, né, a minha ida para a cadeira de rodas e tudo mais, num período de meados do meu período de casamento, tudo. Então, houve perdas, entre aspas, né, perdas pessoais, de mobilidade, de condições de me cuidar sozinha, né? Que eu sempre tive muita autonomia e tudo. Então, eu tenho tentado trabalhar esse momento de vida juntando e tentando me visualizar melhor quem sou eu em tudo isso e qual é o meu papel, o que eu quero conduzir para a minha vida até o tempo que eu tiver determinado lá, que eu tiver, como a gente costuma brincar, né, que eu tiver na lista de chamada. Mas é muito rico quando, pelo menos para mim, está sendo muito rico, porque é um processo totalmente diferente do início do matrimônio para hoje, num período já de terceira idade, juntos, aposentados, juntos, né? E com a minha necessidade, que tem essa diferenciação pelo meu propósito reencarnatório, que não é o caso aqui do curso. Mas está sendo rico pra caramba para mim, para um autoconhecimento. Muito bom, muito bom. Ó, essa Léria, ela é adeirante, viu? Batalhadora aí. É muita energia, né, Léria? Ó, muito bom. Primeiro slide já foi assim, né? Um show. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, todo mundo concorda aí pelas falas que aconteceu. É um processo de individuação. Não é confortável e harmonioso, né? Depois a coisa vai indo. Mas é um processo ali de autoconhecimento, de parceria, e nessa parceria a gente vai aprender muito, né? E aí vamos trazer um outro irmão aí nesse livro, Em Busca de uma Psicologia do Despertar. Ele vai dizer assim para nós: é distorção, né? Vamos aí, é distorção transformar o relacionamento em algo familiar e seguro, um produto acabado, e não um processo em andamento. Esta é a armadilha da segurança. O que ele está falando aqui para nós, né? Vamos meditar um pouquinho aí, antes de passar aí próximo slide, vamos entrar já nos livros da série psicológica. Mas, normalmente, a gente esquece isso, a gente esquece e a gente está aí em um mundo de provas e expiações. A gente esquece, às vezes, né? A gente está tão mergulhado em tudo isso, e a gente está ali dentro de um processo de autoconhecimento, de um processo de identificação dos nossos valores. E o casamento, a ligação de dois seres, vai falar muito sobre isso. Aí a gente acha e está tudo certo, e o amor já está construído, e nós somos parceiros eternos, e eu não tenho mais nada para dar, eu não tenho mais nada para receber, e está tudo seguro para mim. E aí eu não ali vou regando aquilo, eu não vou construindo, então fica difícil, porque vai chegar uma hora e a gente vai perceber que não há segurança, porque o outro ele vai cobrar de nós atenção, dedicação, o outro vai ali ter as suas necessidades, as suas dificuldades, a gente também vai cobrar, a gente tem as nossas necessidades, e isso é contínuo, é dia após dia.
sempre esse contato. Então, por isso ele fala a armadilha da segurança. Sabe a armadilha da segurança? Eu já conquistei, eu já fiz o que eu tinha que fazer e tá bom. Não, não é assim. O processo não é assim. É um processo de autodescobrimento. Então vai chegar, como foi falado aí, né, muitos deram exemplo, né, depois de tanto tempo casado, tanto tempo convivendo, aí está descobrindo coisas do outro agora, mas não é que está descobrindo coisas do outro, eu estou interagindo, a vida está me chamando mais para eu possa aprofundar mais o meu autoconhecimento. Não é um outro, o outro é o espelho para a gente. O outro vai mostrar lado dele, a gente não conseguiu enxergar, e isso vai despertar em nós algo que a gente tem para trabalhar dentro da gente. E aí eu vou me comportar, vocês estão entendendo? Então, por isso, esse irmão falou, e a armadilha da segurança é o que destrói muitos relacionamentos. Quando a gente acha que está tudo perfeito, maravilhoso, aí não está. Porque no relacionamento, uma das coisas que a gente aprende bastante é sempre uma partilha. Sempre os dois. Sempre os dois. Né? Lógico, e como Jesus falou, né? Quando a coisa está tão em ligação ali de alma, e aí vira um corpo só, né? Como ele disse, né? Duas almas não, a alma é alma, a alma vai ter a sua individualidade, não vem com isso não, é uma alma só, me completou, a alma gêmea, isso não existe. Nós temos a nossa individualidade, nós temos sim as nossas afinidades, pode ser um corpo só, como ele falou, um propósito, um desejo, ali você direcionar, né? Porque um tá querendo fazer uma coisa, outro faz outra, e aí desmorona a família. Não, não é assim. A gente, os nossos compromissos é para a construção da família. Agora eu tenho a minha forma, o outro tem a dele, e aí a gente precisa fazer concessões. E aí é onde é esse processo de aprendizado. Eu vou aí, eu sei que vocês querem falar, mas eu vou passar o próximo slide, e aí a gente aprofunda mais no assunto. E vocês já entraram em muitas coisas interessantes, né? Muitos exemplos. Até eles falam, eu não sou casado, mas sempre vai conviver com alguém, né? Sempre vai ter alguém ali para partilhar, para cuidar, né? E é essa ligação. Aí, vou trazer, falei que era benfeitora, mas esqueci desse slide que eu tinha colocado. É um slide e não vai dar nem muito impacto, e a gente vai conversar, né? Para chegar na benfeitora, eu trouxe aí André Luiz também do nosso lar. Então, lá esses espíritos maiores estão nos explicando. Ele diz assim, logo que recebe a bênção no nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e ai nos braços dos velhos monstros e tiranizam orações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a amaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Ele continua falando um monte de coisa lá, né? Esse benfeitor está falando para o André Luiz. Lógico, né? Luiz, mas o meu casamento, a minha união, a minha ligação, não é assim. E bom, não é, né? Porque isso demonstra, e depois da ligação física, então vai ter a ligação física, e aí precisa depurar. Nessa depuração, e aí vai ter valores, como a gente falou, sentimentos. Quando eu falar valores, é sentimentos. Há um processo agora de autoconhecimento. O outro vai provocar em mim, às vezes, algo que eu não tolero. E aquilo vai me irritar. Então, aí começa o processo de ter e conversar, né? A gente precisa conversar. Luiz, eu tenho que aceitar o outro da maneira que ele é, assim, assim, assim. Não, se a gente está junto, eu não transformo ninguém, mas eu sou transformado. Então, eu preciso conversar para ser transformado. Se algo está me incomodando, eu preciso colocar para fora o que está me incomodando
E se eu vou dividir o espaço e a vida com alguém, eu preciso fazer concessões. Se o outro vai mudar, eu não sei, mas ele tem que fazer concessões comigo, ele vai ter. Mesmo ele não mudando. Não é por eu deixei de fazer algo e eu mudei. Né? Às vezes eu deixei para agradar o outro, eu deixei de fazer para agradar o outro, eu deixei de fazer para não ter confusão, eu deixei de fazer para eu ficar de boa, mas eu não mudei. Então, o processo aí que a gente está estudando é a gente esteja com a consciência desperta para a gente mudar. Porque o outro pode fazer as concessões dele e não mudar. Ele é ele. Agora eu preciso mudar. Porque se alguém olhar para mim e apontar algo, primeiro eu preciso refletir. Pô, será que isso é verdade? Pô, pelo menos está irritando o outro. Será isso? Então, pô, vou procurar mudar em mim. Mas se eu acho que é algo e não precisa mudar em mim, eu não vou mudar. Então, isso eu preciso trabalhar. Mas normalmente não é assim, né? Acontece, não é? Então, às vezes, alguém vai frustrar os meus interesses, ou eu vou ficar biúdo, né? Sabe? Aquele de criança, né? Aí volta lá, naquela parte da infância e não iria ser contrariado. E aí, como André Luiza, e não é ele que está falando, né? São os maiores que estão ali explicando para nós, eles olham as aulas naquela época e terreno, não mudou tanto assim, e falou: tem uns que são mais educados, não gritam, não falam palavrões, se suportam ali, dentro de uma máscara, como disse a Cristina, é preciso usar, né? E aí não entra no conflito, vive uma vida, fala, casal lindo, e casal maravilhoso, não tem brigas, mas não está crescendo. Estão só se suportando educadamente. Tem outros que não. Já se ignoram, nem olham um para o outro. Já dormem, ama separada logo, já se separa fisicamente, né? E aí começa o processo. O processo de eu viver minha vida e você vive a sua. Eu vou fazer o que eu quero e você faz o que você é. Mas não teve uma concessão de falar, não, ó, fulano, ciclano, tem uns que gostam de chamar de bem, disso, daquilo. O importante é a forma que eu tenho de me relacionar. Cada um vai fazer o que é. Mas o importante é a gente conversar. Então, olha, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, concordar. Ah, não concordou, ir trabalhando. Esse processo, e a gente vai crescendo. Se eu não conversar, o que vai acontecer comigo? Eu só vou esconder algo, não é? Agora eu vou passar para a Luciana, eu já fomentei demais e eu acho que agora está para conversar bastante, né, Luciana? Eu só queria colocar uma história que eu li, e bem pequenininha, mas que está muito ligado também ao que está se falando. Perguntaram a um velhinho, a um senhor, ele já ia fazer mais de 50 anos de casado, e perguntaram como é que ele fazia para viver com a mesma mulher esse tempo todo, né? Já beirando os 60 anos de casado, né? Já está bem velhinho o casal. E perguntaram a ele. Aí ele diz assim, não tem segredo. É porque, à medida que o tempo ia passando e as mudanças iam acontecendo na gente, eu, muitas vezes, eu mudava por conta dela, porque ela mudava e eu fazia também isso. E eu notava que também, de vez em quando, ela fazia isso para mim. E outra coisa, que à medida que ela foi chegando assim na velhice, sendo resmungona e tudinho assim, eu aprendi com ela a ouvi-la, a mudar meu jeito, e sempre com respeito, sabe? E a gente tá juntos, e eu sei que ela gosta de mim e eu gosto dela.
porque a gente sempre caminhou juntas. Aí, assim, esse exemplo para mim, sabe, é uma abertura de respeito, assim, e de mudança. É como você diz, assim, não é que eles pararam, se acostumaram um com o outro, não. Houve o amadurecimento, né? Porque a gente vai mudando o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, né? E eles foram caminhando e até o fim, né? Aí, assim, é importante. É, Pronto. é isso mesmo, porque dentro da união ali são almas, e alguns vão trabalhar mais algo dentro de si, vai abrir mão de muitas coisas para que possa crescer, a união fortalecer. E, normalmente, na história, o gênero feminino, não que o espírito tenha acesso, mas a gente passa pelas experiências e vai criando tendências das qualidades, como a gente já estudou aí, tanto feminina quanto masculina, mas a maioria que fez isso foram o gênero feminino, de abrir mão mais, de ceder, né, de passar por várias situações, né? E hoje as coisas estão mudando mais, mas ainda a mulher tem esse ser e evolui mais do que o homem. Eu já vi na minha memória a passagem do meu pai e da minha mãe. Eu fui o último filho de 12. Imagina um espírito, né? Ali dá à luz a 12 filhos. Tem mais, tem aí, e deram mais ainda. Mas falando da minha família. E meu pai, eu posso falar, estou aí e tenho autoridade para falar. Meu pai, eu já vi, ele já estava melhorzinho, mas disse que não era brincadeira. Mulherengo, não tinha compromisso, né? E minha mãe sempre batalhadora ali, tudo. Os 11 partos foram normais, só para normais assim, com parteiras, né? Eu já se complicou ali, teve que ser cesariana e tudo, foi meio diferente, né? Foi um processo também, depois de, né, tantas sacrifício ali. Eu quero contar isso por quê? Porque ali eu vi a minha mãe mais explosiva, assim, já botava o sentimento para fora, meu pai não falava nada. Isso mata a pessoa, não é? Imagina você querer falar, e você falar, e fala, e o outro não fala nada. Por quê? O que mata numa relação são muitas coisas, mas principalmente a indiferença. Quando você fica indiferente com o outro, isso machuca muito. E eu via aquilo muito, né? Minha mãe ali, até em um momento, cidade pequena, meu pai, né, ali registrou uma filha fora do casamento. E a gente descobriu, porque o meu sobrenome é Falcão, e cidade pequena, né? E vai indo, tudo. Enfim. E aquilo foi grandioso para mim, contando aqui o exemplo da minha mãe, né? Porque minha mãe iria conhecer a menina, que é minha irmã, que a gente considera hoje. Mas no início lá, até eu fiquei meio assim, mas não, mãe, é isso. E ela iria. Eu fui na casa e levei a menina lá para minha mãe conhecer. E minha mãe me chamou no canto. E aí deu um dos maiores exemplos. Estou falando para ninguém repetir isso, não. Cada um tem a sua forma de aprendizado e as suas circunstâncias aí na vida. Como falou, né? Cada um tem sua prova e é para desenvolver dentro de si. Ela olhou para mim, nos olhos, eu ouvi muito amor. Ela falou assim: meu filho, ela é sua irmã. Ela é sua irmã. O desarada e foi seu pai e a mãe dela. Mas eles vão responder para Deus. Mas ela, a sua irmã, traga ela sempre aqui. E você trate com a sua irmã. E hoje a minha irmã é um carinho danado. Então ela tem a mesma idade que eu. A gente tem essa ligação, né? E aí minha mãe partiu muito nova depois. Meu pai está aí, batendo a cabeça, o velhinho, né? Está ali, né? Vai fazer 95 anos, no corpo, aprendendo um monte de coisa. E quando minha mãe desencarnou, meu pai me chamou ali, muito tempo atrás, né? Eu tinha 19 anos, e ele me chamou ali no anto, ele chorou e conversou. E meus irmãos ficaram preocupados, nunca viu meu pai chorar. E ele foi falar exatamente disso. Eu compartilhei isso com minha mãe ali, ele, porque os irmãos já estavam tudo pelo mundo.
Enfim, eu estou trazendo a experiência pessoal para falar assim, Luiz, mas eu tenho que aceitar o erro do outro. Não, não é isso. A gente está trazendo aí aprendizados. Se esse espírito, eu estou chamando de minha mãe agora, tem um desprendimento desse, eu não sei a vida desse espírito, eu não sei. Eu não teria. E até hoje não tenho. Então, a gente precisa entender o que a vida é nos ensinar. O que a vida é nos ensinar. Porque senão a gente vai ficar falando, não, essa é minha prova, essa é minha expiação, essa é meu seu, essa. Não, o que a vida é me ensinar e se eu estou a fim de aprender, né? Esse é o ponto. Aí agora, vou trazer mais um slide, depois de uma história assim, pessoal aí, e vocês também colocaram algumas, vou trazer um outro slide e vai mexer um pouquinho a gente também, porque a vida conjugal, a vida de ligação não é fácil, porque vai chamar a gente exatamente para ir para as provas de traição, de ingratidão, de humilhação, de um monte de coisa. E a gente precisa trabalhar isso. Luiz, o casamento é só isso? Não, tem coisas boas. A ligação é só isso? Não. Mas a gente está trazendo aí aquilo e a gente precisa crescer. E aí o Jung vai trazer algo para nós. Eu falei que era benfeitor, ainda não chegou nem na benfeitora. Mas o Jung vai trazer como benfeitor e é. Ele diz assim, raramente, ou melhor, nunca, aí ele afirma nunca, né? Um casamento evolui a um relacionamento individual de forma serena e sem crises. Não há conscientização sem dores. Não há conscientização sem dores. Olha que processo, né? Eu fico imaginando, o Jung falou raramente, depois ele afirmou, ele falou, vou truar, né? Nunca. Porque vai ter esses embates. E esse embate não é um outro, é um sentimento. Lembra que a gente começou falando de relacionamento, dizendo que o mal que os outros nos fazem não nos faz mal, mas o mal eu faço e sim e me torno uma pessoa má? E o desafio não é conviver com o outro, mas conviver com o eu penso e sinto em relação ao outro. Não é assim a benfeitora nos ensinou? Então, é um processo conosco. E dando aí um testemunho, viu, pessoal? Eu falei muito de mim aí, da parte, né, da minha mãe. E aí, né, pelo o pouco processo que eu tenho de desligamento e no sono, às vezes, né, um processo comigo, a minha mãe já teve ligações aí, ela está acompanhando o processo do meu pai. Olha, né, interessante, né? Ela está preparando o processo dele do desencarne, né? Está ali numa preocupação danada e vai no momento para ele espírita ali onde deixar o corpo ter o mínimo necessário, né, para não ter muita ligação aí, não sofrer tanto. Então é um processo de desprendimento. A gente fala, isso é amor, Luiz? Eu não sei o que falar, né? Mas o cuidado com o outro, mesmo numa traição, num processo e muita coisa, não foi só essa traição no sentido da carne, né? Foi outras coisas. É um aprendizado. Eu lembro, e eu falei aqui da escola de aprendizes, né? E um irmão me passou uma mensagem, né? E me almou lá, eu brincava demais e tudo, ele falou para continuar brincando. Mas no segundo momento, teve um outro irmão que veio, e aí me deu essa oportunidade da minha mãe vir, né? Falar comigo ali, e ela veio e tudo, me incentivou. E aí depois um irmão chegou e através do médium me falou assim: olha, para você chegar aonde ela está, você precisa caminhar muito. Eu estava preocupado, ele leu meus pensamentos ali, eu falei, ai, quando eu dizia, não, ele tá minha mãe. Aí ele falou, para você chegar aonde ela está, no nível que ela está, na dimensão onde ela está, você tem que caminhar muito, né? Então hoje eu só peço assim, ô, minha mãe, tomara que a senhora me visite, eu já me aceitei onde a minha condição para depois trabalhar muita coisa, né, para chegar lá na dimensão. Mas são assim, Luiz,
E você está falando tanto de você? Não sei, deu para falar e eu comecei a falar. Mas vamos pensar nisso, eu Jung está dizendo. A gente não cresce sem dor. E a dor para a alma, não tem outra dor para a alma. Quais são as dores? A gente vai falar semana que vem, vai começar já nas doenças, nas dores da alma. A traição é uma dor, não é? A dor grande. A ingratidão é outra dor. A rejeição dói demais. A rejeição dói. A incompreensão, já pensou, né? Você está ali numa boa intenção, você querendo fazer o melhor e o outro não te compreende. Isso dói demais. Luiz, num casamento, casamento não, vou usar até, no relacionamento, vai ter isso? Vai ter. Mas eu tenho que aceitar, aí é outro processo, né? Não, a da um é cada um. Como você vai lidar com as provas é coisa sua, não me comprometa. A vida é de cada um. Ah, Luiz, né? A gente já passou por isso, não já? Alguém chega assim, eu me separo ou não? Eu faço isso, aí a vida é sua, meu filho. O que eu tenho para falar é cuide de você, a alma que você é. Trabalhe isso, evolua, cresça, né? Porque ninguém vai crescer um remorso, um mágoa, um ressentimento, uma tristeza profunda na alma. Ninguém vai crescer assim. A gente vai ter tristeza, sim, mas a gente supera, a gente cresce com aquilo, né? Agora, ela tristeza virá uma depressão. A gente vai estudar uma doença da alma e a depressão, já adiantando os assuntos, né? Não é bom isso. É bom ou não? Não sei, né? A gente vai conversar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então, vida conjugal é esse processo. Como está sendo a minha? Eu não sou casado, mas compartilha o espaço com alguém, compartilha. Então, é disso que a gente está falando. Se tiver numa vida a dois, amorosa, aí o processo é mais árduo ainda, né? Porque vai ter ali outras coisas mais, né? Como diriam os amigos, outras cositas mais, né? Aí a benfeitora vai dizer o que para nós aí? Ama sempre. Olha, a sabedoria ela vai dizer para nós, vamos gravar isso. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos, sobre a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. E ninguém é capaz de tornar feliz a ele e a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Se a gente não entendeu, fica sem entender, né? Porque nenhum espírito maior vai dizer para nós assim, não, você tem que sofrer, você tem que passar por isso, por aquilo, é seu arma, Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, existe provas, existe tarefas a ser feita. E a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter submissão aos nossos sentimentos, não o outro. Ninguém deve ser submisso ao outro. A gente tem que ter submissão aos nossos sentimentos. Luiz, ainda eu sou muito assim, assim, assim. A alma, né? Vai trabalhando, vai indo ali, vai suportando os seus sentimentos, para ir mudando os seus sentimentos. E aí vai ter as provas da vida, as circunstâncias da vida. Mas eu tolero isso, por aquilo. Aí é contigo. Se isso te faz crescer e você acha que isso é importante para que você possa crescer, continue. Agora, se esses valores que você está dando tão importância é porque você não é, e as suas vaidades, a questão do ego, né? A questão aí do orgulho, de muitas outras coisas, desmorone, aí também é coisa sua. Mas e a consciência vai nos chamar na hora e a gente partir? A gente sabe, partir para o espírita, né?
é ressurreição, né? Quando a gente desencarna é diferente. O espírito, onde desencarna, está passando por um processo de ressurreição. Então, a ressurreição para nós é do outro lado da vida, né? Porque a morte é a ressurreição, né? E a vida e a prova encarnada, né? Exatamente isso, é prova. Então, a gente precisa entender. Eu quero ressurgir homo. Eu quero vir à luz homo. Então, coberto de sombras, de mágoas, de ressentimento, de frustrações, eu quero vir à luz com a consciência tranquila do e aquilo eu passei era a melhor maneira de eu passar, porque aquilo me fortaleceu em X e Y, e é assim que eu aprendi. Então a gente precisa entender, né? Algum comentário desse da benfeitora? Então, se alguém não comentou, a gente está concordando com ela, né? Então vamos devagarzinho. Eu disse que eu botei poucos slides, porque eu achei que ia ser um pouquinho pesadinho e no bom sentido, né? Claro, né? A aula é sempre no bom sentido. Agora ela vai dizer para nós aqui algo interessante e o estudo é exatamente isso. Ela diz assim, o matrimônio representa um estágio, pessoal, né? De autodesenvolvimento do self. Quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. Luiz, por que pelo cônjuge ela está dizendo? Pelo parceiro, pela parceira, né? Porque se eu respeito o outro, em tese, eu estou me respeitando. Em tese, né? Senão a gente vai submisso ao outro. Não. Então, o que ela está dizendo para nós? É um estágio, não é algo pronto. O estagiário está ali, está aprendendo, né? O estagiário está aprendendo. Ela disse, é um estágio de um processo para desenvolver a totalidade, o self. O ego, a pessoa, Luísa, e está no casamento, está no matrimônio, está numa ligação. É um estágio do processo dessa alma. E o Luiz é um ponto dessa alma. Será esse ponto, isso se chama Luiz, é a pessoa, a personalidade, está construindo luz para a alma? Como é que eu sei que estou construindo luz? Quando há o respeito, quando há a partilha, quando há a empatia com as dores do outro, com as necessidades do outro. Porque se eu faço isso, eu demonstro, eu estou me respeitando. Valmir é falar. Eu concordo plenamente, porque o relacionamento que não existe respeito não tem base, não vai para frente, não é amor, não é nada, porque e quando você respeita, você procura fazer tudo espontaneamente um ao outro, aquilo que agrada, aquilo que deixa a gente bem, porque um quer ver o outro bem, eu quero ver meu marido. Você, eu é que eu cuido tudo da parte de médico e tudo. Se não fosse eu, não que eu esteja me vangloriando com isso, não. Talvez ele se acomode, ele não ia se cuidar de nada, né? Então, eu não estou fazendo isso e não estou aqui nem falando que eu estou fazendo isso com sagrado. Faço isso por amor, porque é o meu jeito de ser. E quando você está em união com alguém, um faz uma parte, outro faz outro, são um complemento. Para mim, o nome do casamento é casar, é se ligar, né? Para mim, esse casamento tem esse significado. A benfeitora, para mim, falou, as duas que falaram, das duas vezes que ela se manifestou, é o que mais eu concordo. E a outra, que ela disse que você não vai ficar com uma pessoa para a vida inteira, achar que é seu karma ficar com ela e sofrer, pelo amor de Deus. E depois eu deixei de me intrometer no casamento dos meus pais, quando a minha mãe falou, é ruim com ele, pior sem ele, então tchau, a minha parte acaba aqui.
sabe? Se é conformismo, que se conforma, que se judie, que se machuque, né? Se você gosta disso. Ele me paga a minha assistência médica, eu não falta comida, não falta isso. Calma, meu filho. Ver só o que ele transformou ela, né? O que ele fez com a cabeça dela. Ele destruiu a cabeça dela. Ela se conformou, ela se retraiu, né? Então, é uma mágoa que eu tenho com meu pai, que ele fez isso com a minha mãe, sabe? Nossa, e não fez, né? Eu também aprendi isso. Ela deixou fazer, porque ninguém faz nada com a gente. A gente deixa ou não deixa, né? Não existe isso de alguém fazer alguma coisa com a gente. A gente só faz se permitir, né? Então, são duas coisas. Eu acho que num relacionamento tem que ficar por livre e espontânea vontade, prazer e respeito. Se não existir isso, não existe nada. Nada, porque você não respeita. Se você não respeita, é porque você não ama e porque você não gosta, né? E tem o amor universal. Eu passei meu amor com a mãe dos meus filhos, se tornou um amor universal. Eu amo a mulher dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, eternamente. É um outro amor que se transformou. E fiquei com ela até o último momento. E se ela vivesse, eu ficaria com ela até o final. Eu não sei o que é isso, se é uma ligação de vidas passadas, se é um amor já consolidado no plano espiritual. Não sei te dizer isso, né? Não foi sacrifício estar com ela. É muito engraçado. Não foi nenhum sacrifício. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa íntegra, inteira. Olha, sensacional. Por isso que eu acho que a mulher é poderosa mesmo, é um ser superior, porque é de uma grandeza, né? Então, por isso que eu respeito muito a mulher, porque ela deveria ser em primeiro plano, né? E se ela está muita se sente em segundo, é porque a nossa cultura fez isso. E graças a Deus que muita mulher se libertou, né? Muita mulher se libertou, que o casamento impunha muitas coisas, regras que falavam e que a mulher achava que tinha que seguir aquilo. E não, não, não. Muito pelo contrário, né? Então, acho que eu estou passando por um outro tipo de conversa. Mas é isso. E eu acho, você falou sobre a sua vida, eu acho que cada um falar sobre a sua vida, nós estamos falando da nossa vida, né? Como não vamos dar exemplo da nossa vida, da nossa vivência? Seria impossível falar imparcialmente, falar, sabe? Não é a nossa vida que está em jogo e que nós vivemos tudo isso. Principalmente a vida conjugal, né? É da maioria, né? Ou que nem a Marisa casou com outra. A gente pode casar de outras formas, né? O casamento foi de outra forma. É aquilo que está dentro da gente, o que a gente faz por amor, de vontade, né? Não por obrigação. Eu acredito que ela fez de vontade, por amor e natural, né? Tudo que é natural não dá raiva, não dá ressentimentos e nem arrependimentos, né? Mesmo você casando, você pode casar e ser a pessoa mais infeliz. Eu vi minha mãe infeliz. Casou, e aí? Tá. E foi infeliz. Não é esse relacionamento. Nós podemos ter vários casamentos, vários relacionamentos que pode deixar a gente feliz. Basta ser com a pessoa certa. Esse é o Então, meu pensamento. entendi. Vou passar para a Marisa, né? Ela falar também. Então, como o Valmir falou, casei com a mamãe, acho que foi isso que eu fiz, entendeu? Porque a mamãe trabalhava quando conheceu meu pai tirou ela do trabalho, eles se casaram em 51, eu nasci em 54, e quando eles se separaram, ele foi embora e deixou todo mundo. Nem para ajudar, nem para pagar a pensão. Meu irmão teve que ir atrás de advogado
para poder fazer a separação de corpos, porque nos anos 80 não saía, eu não lembro nem, acho que eu já tinha divórcio, mas não saía assim, como agora, né? E meu irmão foi atrás do advogado, e aí eles estipularam uma pensão para ela, mas a gente teve que ajudar a sustentar a casa. Eu ajudei, fui procurar outro emprego, eu trabalhava de dia e de noite, né? Eu trabalhava no jornal das 7 da noite à meia-noite, saía que nem uma louca, né? De manhã eu não conseguia acordar, eu trabalhava na prefeitura, chegava todo dia atrasada, e depois meu pai começou a pagar a pensão, mas ela ficou doente com Alzheimer. E o Alzheimer é uma doença que consome todos os recursos da gente, tá? Então, eu ainda trabalhava quando ela ficou doente, eu tinha por volta de 50 anos, e como eu já estava com ela, eu continuei. Meus irmãos já tinham casado, nunca me perguntaram se eu precisava de nada, né? Eu pus cuidadora, eu levava ela no médico, eu levava ela para fazer exame, eu ia buscar o remédio no posto de saúde, porque 2 dos remédios eram caríssimos, e ela tinha uma aplicação de um dinheiro de uma casa que meu pai vendeu, e ela a gente obrigou ele a dar metade para ela, e aí essa aplicação eu comecei a gastar, a usar, porque eu já sustentava a casa, né? Tinha que pagar a cuidadora, tinha que pagar os remédios, fisioterapia. Aí chegou uma hora que meu irmão falou para mim, não dá, tem que internar. Eu falei, tudo bem, vamos internar. Aí ele foi olhar a conta dela e falou assim, você gastou o dinheiro da mamãe? Eu falei, não, eu gastei com a mamãe. Então, gente, eu acho que é tudo uma questão de programação espiritual mesmo, sabe? Eu acho que eu não era para eu ter casado mesmo, porque se eu tivesse casado, quem ia cuidar da mamãe? Né? Porque meus irmãos não queriam. Você sabe que o irmão era casado, já é casado há 35 anos, e minha cunhada não ia aceitar isso. Minha irmã, logo depois, meu cunhado ficou com câncer, né? Quando a mamãe foi internada, ele ficou com câncer, eu fui ajudar ela a cuidar do marido dela com câncer. Então, eu acho assim, a minha vida foi em outro patamar, em outro nível, em outra direção, digamos assim. Vamos pegar esse gancho aí, né? E a gente falou bastante aí, né, das situações da vida. Isso é muito bom. Como eu falei, é sempre bom a gente olhar os caminhos que a vida nos levam, né? Porque muitos estão programados e outros vão acontecendo. Mas o porquê disso tudo? A gente está a consciência desperta, tá bom? Senão a gente vai chegar ele autoencontro e aí vão perguntar assim, o que eu estou desenvolvendo dentro de mim? O que isso me fez crescer? O que eu preciso trabalhar? Eu já desenvolvi. E eu preciso responder. Senão a gente vai voltar sempre nas narrativas da vida, e é importante também. Isso foi bom. Eu não quero que vocês não entendam a minha fala, tá bom? As narrativas da vida são muito importantes. É através desses enredos, e nós chamamos aí de provas, expiações, de circunstâncias, de tudo isso, e a vida nos coloca para a gente desenvolver. Aí a gente deve refletir, e agora, né? Vou passar o exercício, antes disso vou passar para a Judite. A Judite levantou a mão para dar tempo. O que e uma vida a dois, seja ela num relacionamento amoroso, no sentido de homem, mulher, homem ou homem, mulher ou mulher, ou num relacionamento de cuidar do outro, de amparar o outro, me convida a crescer. É isso que a gente está colocando aí. Eu vou sair de um relacionamento com mágoas,
com ressentimentos, eu vou sair, outras palavras para não ficar dando tanto adjetivo, eu vou sair manco ou eu vou sair um pouquinho de asa. É isso que a gente deve colocar na balança. Eu vou sair sem andar ou eu vou sair uma leveza tão grande, um desenvolvimento tão grande, eu vou até voar. Então a gente precisa entender. Senão a gente vai ficar só nas narrativas e do outro lado da vida a espiritualidade vai nos convidar a fazer mais terapia. Brincadeira. Judite, eu vou passar para Judite. Olha, eu já vou rir porque eu ia te falar isso mesmo, Fábio. Eu acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, né? Porque eu fazia terapia quando eu era noiva, né? E tinha um casal. Então eu ficava olhando aquilo, só que eu olhava para mim e falava assim, é isso que eu quero. Eu olhava para o meu relacionamento, tá? Eu falava, mas será que é isso que realmente eu quero para mim? Pô, mas fulano e ciclano, a situação tá assim, eles se deram oportunidade, olha a situação que chegou, né? Aí eu lembrava das aulas que a gente, porque meu terapeuta dava aula, tá? Ele dava uma aula de psicologia, depois ele fazia terapia em grupo e fazia terapia individual com a gente, né? Aí eu ficava observando tudo aquilo, comecei a tomar para dentro de mim o que eu estava aprendendo ali e coloquei em prática. Tá? O terapeuta quase surtou, porque eu nunca comentei nada do relacionamento, mas eu terminei um relacionamento, porque não era aquilo que eu queria para mim, né? Então, eu vejo assim, só que eu nunca tive raiva, nunca tive bronca, não. Eu olhei o que eu aprendi neste período, que me trouxe de ganho para mim, para o meu emocional. Né? Eu tive muito mais equilíbrio depois, por quê? Porque eu parei de ceder, eu sempre fui uma pessoa que eu também, olha, eu cedo, eu tiro minha roupa para dizer para você, para alguém que esteja precisando, tá? Mas não pise no meu calo. Então era assim, era só um cedendo, o outro não. O outro não cedia em absolutamente nada, nem nas pequeninas coisas, né? Então eu falei, mas será que eu vou querer isso para o resto da minha vida? É isso que eu quero? Né? Não quis, né? Então, eu vejo assim, depois eu tive um outro relacionamento que, quando a gente estava entrando num acordo, porque ali a gente se dava bem e tal, me trouxe um grande crescimento, tá? Porque é isso que a gente tem, que eu vejo assim, não é olhar o sofrimento que você teve, as dificuldades, é o que essa dificuldade trouxe de crescimento para você. Então, eu vejo assim, que eu aprendi a ser mais humana, a olhar melhor para o outro antes de olhar para mim, mas nunca esquecendo de mim, né? E como a Marisa, eu também depois fui cuidar de mamãe, né? Esse faleceu e eu fiquei cuidando de mamãe. Também nunca senti peso nenhum. Por quê? Eu sempre olhei o que isso está me trazendo. E hoje eu vejo que o quanto de alicerce tantos os relacionamentos, porque o relacionamento não é só de um casal e de um homem ou mulher, né? Vai você morar numa república para você ver o quão grandioso é o aprendizado, tão qual quanto um casamento, ou até às vezes muito mais difícil, né? Também passei por uma experiência dessa, que a pessoa a qual a gente dividia o flat, ela tinha ciúmes até do ar que eu respirava. Só que assim, ela era casada, tinha filhos, tinha um estilo de vida mais regrado. Eu era sozinha, né? Então, para mim, eu podia fazer aquilo que eu queria ou não, mas eu nunca menosprezei e não deixei. Nas vezes que ela não podia ir, eu nunca deixei, vamos supor, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, tá? Mas eu nunca deixei, vamos dizer, de compartilhar com ela ou de pagar mesmo o jantar, entendeu? Nunca porque eu aprendi na vida isso, né? Porque a gente nunca pode ser soberba, né? A gente se poder compartilhar é a melhor coisa. Então, eu acho assim que traz tantos aprendizados que é bobagem a gente ficar olhando nas tristezas que passaram, né? Vamos olhar para o aprendizado. Eu procuro olhar e fazer isso dentro de mim, sabe? Porque é o que vai me mover. E Luiz disse uma coisa, né? Eu já te disse isso uma vez. Eu falo que quando eu chegar lá no outro lado, ele não vai perguntar o que eu fiz para o outro, ele vai perguntar o que eu fiz para mim. Porque não é ele que vai perguntar, não é Deus que vai perguntar para mim, é a minha própria consciência,
Não sei se eu estou errada, mas independente de ser um Deus, ou independente de ser a minha própria consciência, ele vai cobrar o meu aprendizado, e não o que eu tentei fazer e mudar o outro, né? Muito bom. Mas que é difícil, o relacionamento independente de casado ou de amizade, ele é. Agora junto para ver com uma amiga. Então, Porque você não conhece. antes de passar para o Valmir, e a gente, o tempo, eu olhei já, ainda tem um exercício e tudo mais, vamos fazer um exercício aí, para a gente possa guardar os conceitos que a gente está trabalhando, e agora a gente está no despertar da consciência. A gente viu sombra, a gente viu persona, não foi? A gente falou de emoções, e aí a gente falou de várias emoções, falou, e a emoção é algo natural, mas a gente falou dos complexos. O complexo, né? Aquele conjunto de emoções mal elaboradas ali, e gera aquele campo de energia, né? Então, a gente foi falando. Agora, imagina se a gente passou por tudo isso que a gente está falando e a gente viveu a vida e tudo, e alguém do outro lado, como Judite falou, pode ser Deus, pode ser quem for, né? Depois a gente vai conversar muito sobre isso, coloca um planejamento para a gente passar pelas mesmas coisas. O que vai passar na minha cabecinha aí de espíritos em evolução? Por que eu tenho que repetir o mesmo caminho que eu trilhei? Primeira coisa é a gente refletir. Eu vou trilhar caminhos semelhantes aos quais eu passei. E aí, vem na nossa consciência assim, será que tem alguma coisa e eu preciso aprender, eu não aprendi? E aí a gente fica se perguntando, não é? Então a gente vai perguntar, mas será que eu tenho que passar de... Ah, não, tá bom, então eu vou fazer tudo isso de novo, né? Eu vou levar essa carga aí, eu vou... Mas o espírito acordado, a primeira coisa e precisa aprender é saber entender o que aquela situação tem a ensinar. Isso a gente conversou e vocês acabaram de falar. Toda vez que a gente estiver dentro de uma situação, e principalmente quando aquela situação se repete, e principalmente quando ela está acesa na minha memória individual e na minha memória dessa vida, a memória pessoal, da persona, da pessoa, há algo para a gente observar. Porque há algo e está querendo ali, não está bem digerido. Então a gente precisa trabalhar isso. Eu estou fazendo essas provocações porque senão a gente vai chegar lá no final da nossa vida encarnada. Eu vou fazer outra pergunta para provocar. E aí a gente pergunta assim: se você voltasse lá do zero, mas não vai voltar de qualquer jeito, vai voltar com essa consciência que vocês têm hoje, não vai apagar. Você vai voltar com a consciência que você tem hoje. Você faria algo diferente ou não? Ou faria tudo de novo? O que a gente responderia? Não precisa falar agora, vai pensando. Aí eu vou fazer assim. Ah, Luiz, eu vou falar assim. Não, eu faria tudo, eu fiz. Né? Aí, ou não, vou falar assim, não, eu mudaria isso, mudaria aquilo, eu, em vez de agir assim, eu agiria assim, eu agiria assado. Aí eu pergunto para essas duas pessoas. Ela que disse assim, não, eu não mudo nada, e ela que disse, não, eu vou mudar em algumas coisas. Vou perguntar para esses dois seres. Tudo bem, você não muda nada, e você mudaria. Mas o que dentro de você está enxergando para dizer e tudo que você passou, você acha que você trabalhou tudo que você tinha que trabalhar, e o outro, não, e você não trabalhou e você está enxergando aí e você disse que precisa trabalhar. Porque as provas estão ali, mas eu preciso entender em mim, necessita. Será que eu
da sombra e falta em mim para dar luz? Será que eu estou vendo tal coisa, tal outra? Será que eu estou enxergando? A consciência desperta, e agora, vou passar, viu, Valmir? Eu fiz só essas ações aqui para a gente ir acendendo os olhos. A consciência desperta, ela tem que olhar o que nela precisa desenvolver. Porque quando eu estou passando por uma prova de traição e eu saio daquela prova, eu preciso entender o que aquela prova me fez crescer e desenvolveu em mim, ou não desenvolveu nada. Ou, ao contrário, fez o complexo crescer mais ainda, a tendência a crescer mais ainda, a imperfeição crescer mais ainda. Eu preciso enxergar essas coisas. Porque a espiritualidade nos disse algo interessante. Quando eu falo espiritualidade, eles espíritos estão acima da nossa nível evolutivo. Quando Kardec pergunta para eles assim, onde se dá o arrependimento? No plano físico ou no plano espiritual? Vocês acham que eles responderam? Espiritual. No Muito plano bem, espiritual. muito bem, é isso mesmo. Mas por que o arrependimento se dá lá? Porque Que você não compreendeu aquilo que você veio, né, fazer. Mas veio e porque arrependimento é aquilo que o João Batista disse para nós. E o João Batista dizia, quando ele olhava para o indivíduo, e ele veio um dom e foi dado para ele, para a prova, para a missão dele, da clarividência. Ele olhava para a alma e ele enxergava naquela alma e a alma precisava trabalhar. E ele falava, ó, você precisa mudar isso, aquilo outro, aquilo outro. Aquilo. E a pessoa ia ficando, caramba, ele sabe isso de mim? Ele sabe isso de mim? A hora ele falava assim, agora, para não criar o trauma, né? Ele lavava com a água e falava, você é uma nova pessoa e daqui para frente você vai fazer tudo diferente. A gente consegue olhar para a gente e falar assim, olha, eu preciso mudar isso em mim, aquilo em mim, aquilo em mim, isso, essa atitude eu tenho é baseado nessa imperfeição minha, onde eu ajo dessa forma, essa imperfeição dentro de mim, eu tenho condição de ver isso? Eu vejo aí no corpo? Não, a maioria das vezes a gente não vê. Aí no corpo a gente fica falando do quê? Das provas. Dos enredos da vida. Mas a psicologia profunda e a espiritualidade deseja isso de nós, o espírito enxergue não as provas, mas enxergue as suas tendências, as suas necessidades espirituais. Porque a prova é de acordo com as necessidades espirituais. Luiz, eu vi uma pessoa e ela é muito, como eu poderia dizer, controladora. Ela me subjuga, ela é me dominar, ela é me dar ordem. Ah, é? Tá bom. Luiz, eu trabalho numa empresa onde as pessoas me dão ordem. Aí o meu chefe pega no meu pé e faz isso. O outro é assim, o outro fica fazendo assim. Não, o outro. Aí eu vou para o lugar, Luiz, aquela pessoa é controlar a minha vida. O que está acontecendo aí, pessoal? O que eu tenho dificuldade de aceitar? Luiz, você está dizendo que eu tenho que aceitar o comando do outro? Não, não é isso que eu estou dizendo. A prova é a prova. Mas o que a prova é me ensinar? Só o indivíduo vai responder. A gente de fora olhando, a gente observa a prova é ensinar para ele. A primeira coisa que eu vou fazer, assim, eu, espírito gaiofeiro, espírito que não tem entendimento espiritual, eu perguntaria assim, lógico, uma pergunta rasa, é a coisa mais profunda. Você tem facilidade em receber ordem para essa pessoa? Não, eu não tenho. Por quê? Não, a ordem, eu acho que a ordem tira a minha liberdade, meu livre-arbítrio, a ordem me rebaixa, a ordem é isso. Então, o indivíduo vai para o caminho. E a gente vai aprofundando, aprofundando.
Eu estou indo num caminho só, pessoal, pode ser outros caminhos, né? Chegando naquele caminho ali, o indivíduo ele vai ter que olhar, dói às vezes, mas ele vai passar por prova de subordinação. Ele tem dificuldade, ele acha que receber ordem é humilhante. E aí eu preciso entender como lidar com ordem, quando ser um servidor, no sentido de não ser subjugado pelo outro, mas saber lidar com aquilo. É difícil, não é? Por isso a gente só se arrepende do outro lado. Porque lá, quando a gente tem condição, pessoal, eu já me alonguei, eu vou passar. Quando a gente tem condição, não é assim, eu vou dizer, eu vou me arrepender. Porque, primeiro, a matéria tem que deixar um pouquinho. A gente tem que estar lúcido, a gente precisa tirar umas emaranhadas aí para a consciência se abrir. Porque a primeira coisa, uma das primeiras coisas que foi falar da lei divina, a lei natural, a Adé perguntou se do outro lado da vida, quando a gente está fora do corpo, a gente compreende melhor a Deus do que quando está encarnado. Hoje ele perguntou, isso é psicológico. Ele está perguntando assim, lá o ego, a estrutura de consciência que a gente forma do outro lado, ela tem mais lucidez do que quando a gente está no corpo? Está perguntando isso. E a espiritualidade falou? Ele não falou do ego, ele falou assim, depende da perfeição da alma. Porque a consciência do outro lado vai ter lucidez se a alma tiver lucidez. Quanto mais perfeita a alma, mais lucidez a consciência terá. Aí ele diz assim, mas tem um mais. Quando essa consciência pode ter muito clareza do outro de novo, há uma coisa interessante. Porque as tendências do indivíduo afloram uma afinidade com a matéria animalizada. E aí apaga-se essa lucidez. Porque o indivíduo tem dois processos que o ego vai fazer de defesa dele. A gente já estudou. Esqueci. Luiz, eu esqueci. O esquecimento, nas questões morais, é o que a gente estudou. Eu reprimi. É uma repressão. Eu não quero lidar com aquilo. Ou a gente vai desprezar, a gente vai ignorar. Eu sei, mas eu não concordo, eu discordo das leis naturais, eu acho que isso não está certo e eu vou viver do jeito que eu quero. E aí a gente coloca aquilo para o inconsciente lá mais profundo, mas chega uma hora e dá lucidez do outro lado da vida e a gente é obrigado a enxergar. Aí quando a gente tem humildade, fala, não, é trabalhar isso. Isso é arrependimento. Mas quantos de nós a gente faz isso? A gente fica reincidindo no erro. Agora eu vou passar para o Valmir. Agora eu vou falar sério mesmo. Já tem 3 horas, ele levantou a mão. Só para a gente ir encerrando aqui, Valmir. Eu acho, eu vou insistir que você precisa falar. Que tudo que você fala, eu estou fazendo isso, acredito que todos aqui estejam, a gente está revivendo a vida da gente e analisando. Tanto é que a gente chega a essa conclusão. O que eu ia falar é mais ou menos isso. E respondendo a essa sua pergunta que você fez, talvez seja do exercício, é muito fácil agora a gente dizer que a gente faria diferente em algumas coisas. Mas eu acho que eu faria a mesma coisa, sabe por quê? Que tudo está certo. Tudo que a gente passou está certo. Nada está errado. É tudo para a gente aprender. Tudo que passamos foi para aprender. Que a Judite falou, que a Melissa falou, e que ela cuidou, que eu também cuidei. Cuidei 14 anos da minha mãe, cuidei 3 anos da mãe dos meus filhos que ficou com câncer, cuidei do meu pai com câncer, e não me arrependo de nada do que fiz, porque tudo serviu para o meu aprendizado. Tanto é que eu recebi depois, o meu marido, essa bênção, e eu acho que foi a minha recompensa de tudo o que eu me dediquei, né?
Então, se eu for. Agora você perguntou, eu faria isso, faria aquilo. É fácil a gente falar que faria alguma coisa diferente hoje, porque já sabemos, passamos, né? Eu acho que as coisas têm que ser despertadas naturalmente. A nossa evolução, nessa minha humilde ignorância, ela vai ser gradual. Ela não é. Ela não acontece. Né? São alguns que já vieram para cá, Chico Xavier, que já com um pouco mais né, de um elevado, mas nós estamos aí no caminho. Então, eu acho que tudo que passamos, que estamos passando, não está nada errado. Faz parte do nosso aprendizado. Pode observar, cada coisa que aconteceu na vida, cada um já falou um pouco da sua vida, uns particulares. Cristina, eu falo demais, o Luiz já falou, a Judite, enfim, todo mundo acaba falando, que eu acho isso fantástico, que a gente põe todos os fantasmas para fora. E pode ver que isso serviu para alguma coisa. Nós aprendemos, né? E vamos aprender cada dia mais. E o que é o mais importante que eu queria dizer é que eu não me arrependo de nada. O que é mais bonito, talvez seja isso, é que talvez você pode me dizer que é a conclusão de toda essa análise que a gente faz, que a gente não se arrependa de nada do que fez. Isso significa que teve um resultado, que teve um significado, que apareceu a pontinha da asa. Eu não digo que fez uma asa ou duas asas para voar, mas apareceu as pontinhas, né? Porque não nos arrependemos do que fizemos. Então, eu acho que isso aí já é um início de tudo, né? Então, eu não me arrependo de tudo que fiz e talvez faria diferente, eu não sei. Agora é tão fácil falar, entende? Pode, se eu tivesse a oportunidade da varinha mágica, eu faria algumas coisas diferentes, sim, mas pelo bem, pela evolução, né? E porque eu estou feliz do que eu passei e estou Então, feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar aqui. Desculpa de me alongar, mas eu não é precisava falar isso. isso, tá Eu bom? vou aproveitando e passar o nosso exercício, mas a provocação que eu fiz é nesse sentido da gente ver se a gente. Opa, ainda tinha uma outra parte da benfeitora, eu vou passar rapidinho e já vou, né, para o exercício. A provocação que eu fiz, né, no sentido da gente égua e limitado, olhar para trás, né, é no sentido de a gente observar o que a gente consegue enxergar, né? Porque mesmo ele que fala, não, eu fiz tudo que tinha que ser feito, está tudo certo, né? Não me arrependo de nada. E o outro que falou e mudou, e vai mudar, será que a gente consegue enxergar realmente a sombra que está dentro de nós e nos acompanha e convive com a gente, e a gente não consegue mudar ela, porque a gente não está vendo? Então a gente precisa mergulhar nisso, né? Então, eu vou trazer aqui, lógico, a gente vai aprofundar muito mais aí, mais para frente, mas vamos devagar, né? Vou trazer rapidinho, a benfeitora nos fala assim, ó, quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo e a necessidade do companheirismo e ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformar em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. A gente busca, né? Mas eu vou trazer aí esse exercício para a gente meditar um pouco, junto, ela falou aí, quando a gente deixar de ser mais animal e viver mais espiritual, a coisa vai aflorar mais, é isso que ela está dizendo, porque mesmo no relacionamento da questão da Arne, nós estamos falando também de relacionamento, como foi falado, de cuidar da mãe, de cuidar disso, cuidar do outro, e tem nossos desejos. E quando esses desejos ficam de fora e a gente começa a viver mais uma vida plena, a coisa é mais leve, né? Mas aí ela vai trazer algo interessante para a gente refletir. Um relacionamento conjugal, mesmo sem o vínculo matrimonial, porém responsável, une duas pessoas em uma, sem retirar os valores individuais de cada qual. Ela está dizendo nesse livro Despertar do Espírito. Aí a gente faz aquela indagação para a gente, né? Como alma, né? Que somos.
De que forma minhas atitudes contribuem para a harmonia ou para o desequilíbrio nas minhas relações? Será que, em alguns momentos, deixo que a indiferença, o egoísmo, ou a falta de escuta e empatia com o outro enfraqueça os vínculos e construo? Então, a gente tem que ser sincero com a gente, né? E examinar se as minhas atitudes são somente harmonia ou tem desequilíbrio dentro também. E por que tem desequilíbrio? Será que o desequilíbrio é externo? Ou o desequilíbrio são valores que eu trago dentro de mim e eu não quero mudar? A gente precisa refletir e como a gente está no nível de consciência desperta, pessoal. Já é 9h19, ultrapassamos aqui o tempo, mas é bom, né? Porque hoje as experiências falaram muito alto no nosso coração e muitas experiências, né? E a gente vai levar isso aí. Mas eu gostaria que a gente saísse dessa aula de hoje, fechando esse assunto dos desafios da convivência, vamos entrar em outros, e aí a gente vai falar dessas doenças da alma, refletindo nisso. Luiz, eu, nesse momento da minha vida, maduro, estou, né, o ego falando, né? O ego está dizendo. Eu consigo enxergar muita coisa dentro de mim e preciso transformar, e preciso mudar. Lembra que Jesus falou uma bem-aventurança, eu repeti semana passada. Essa bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, ele falou, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino Reino dos céus. do céu. A gente já parou para refletir nessa palavra de Jesus? Como assim? Então, se eu sou pobre de espírito, eu vou para o reino dos céus? Então, a gente precisa. E aí, os espíritos vêm dizendo para nós, e o mais rico, espiritualmente falando, é eles que têm menos necessidades. Espera aí. Então, Jesus fala e bem-aventurados os pobres de espírito, e dele é o reino dos céus, e os espíritos vêm dizendo, complementando, o mais rico é ele que tem menos necessidades. Aí eu paro para pensar, eu tenho muitas necessidades. Eu, Luiz, tenho muitas. Eu tenho intolerância, muita intolerância, eu preciso conquistar a tolerância. Não vou falar nem de paciência, é uma virtude, né? Tenho muitos pensamentos ainda maliciosos na minha cabeça, tenho muitas, como poderia dizer, né, melindres, vamos botar essa palavra, né? Eu tenho muitos melindres que está ligado ao egoísmo, à idade. Eu tenho muitas necessidades, Luiz, eu tenho muitas. Eu sou muito pobre. Agora, e Jesus está falando, se você consegue enxergar a pobreza e habita a sua alma, você está diferenciado. Porque as esferas de educação, de equilíbrio do outro lado da vida é para você. Agora, se você não consegue enxergar a pobreza e habita a sua alma, você ainda vai viver num mundo de perturbação. Você concorda que aí você deu um grande passo, Luiz? Desculpa te interromper. Você deu um grande passo. Reconhecer. Esse reconhecimento desta pobreza interior é um passo enorme na escada da nossa evolução. Mas o reconhecimento não é só olhar e ver. Não, sim, é você melhorar, mas o passo. Isso está ficando gravado, todo mundo vai ouvir, é só para complementar, Judite, eu te entendi. Porque não é só entender, é compreender e praticar. Porque a gente para no entender. Ah, eu sou orgulhoso. Aí eu pergunto, por isso a gente está aprofundando aí. Vamos finalizar a aula, senão a gente não finaliza, né? Eu sou orgulhoso. Aí eu pergunto, como é que seu orgulho se manifesta? Me fale.
Aí a gente tem dificuldade de falar, porque a gente não compreende. A gente entende, mas não compreende. Aí eu vou forçar um pouquinho mais. Você não sabe como o orgulho se manifesta nas suas atitudes. Então você não compreende. Compreende e vai falar tudo. Então, você pratica a humildade só porque você viu e você é orgulhoso, você está praticando a humildade? Não. Então, a pobreza de espírito, onde Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito, eles compreendem as suas necessidades e se colocam para se enriquecer. Esses, as portas dos mundos de regeneração estão abertas, porque lá é o educandário para o espírito. Agora, se a gente não é se educar, a gente só sabe, mas não compreende, e não está aberto para a mudança, sabe onde a gente vai estar? Mas você já sabe. No mundo das vaidades, do orgulho, onde André Luiz acordou. Eu, suicida? Eu lutei pela minha vida. Eu, orgulhoso, eu, vaidoso? Eu não sou orgulhoso, vaidoso. Ah, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Mas você está aberto a mudar? Não. Eu continuo. Eu sou arrogante? Luiz, eu sou arrogante? Sou prepotente? Presunçoso? Então, a gente precisa... passei mais um minuto, mas eu estou empolgada, viu, pessoal? Se vocês deixarem... eu sou presunçoso. Vou ir para a gente finalizar. Luiz, eu sou presunçoso, sou prepotente, sou arrogante. Aí vem um educador espiritual e me diz, Luiz, legal, meu amigo. Me fale aí, dentro das suas provas que foi te dado, aonde você tropeçou na presunção, me mostra aí. Aí eu preciso olhar. Naquela hora eu fiquei irritado, eu xinguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu esnobei, eu coloquei meus pensamentos, ele ar de sabedoria sobre o outro. Nesse momento, a sua prepotência apareceu em momento aí, me fale. Então, o processo de autoconhecimento, pessoal, não é fácil, não é fácil. Aí eu finalizo agora, eu prometo, uma palavra de James Holliday. Todo mundo cita fugiu até o nome dele, né? O professor de Platão, Sócrates, né? Todo mundo cita o Sócrates. Só sei e nada sei. Sócrates atribui essa fala ao Sócrates. Se foi ele mesmo que falou, mas vamos pegar essa fala. Quando eu digo assim, só sei e nada sei, é muito orgulho. Porque se eu sei, eu nada sei, eu sei de alguma coisa. Eu gosto da frase de James Hollis. O eu e conhece não conhece o suficiente para saber que não conhece o suficiente. Eu não sei de muita coisa, mas o eu sei, eu preciso ir mudando. Porque se eu falar e só sei e nada sei, sei lá, né? Uma afirmação assim, e o indivíduo está dizendo que sabe tudo, né? Isso é a minha interpretação, viu, pessoal, psicologicamente falando. Mas vamos ir para finalizar, não quero brigar com o Sócratesão, né? Mas, olha, a aula hoje foi muito profunda, a gente falou de muitas coisas, e isso vai mexer com a gente. Relacionamento não é brincadeira. Dividir a nossa vida com o outro, compartilhar com o outro, somar com o outro, subtrair com o outro, multiplicar com o outro, não é fácil, porque com esse relacionamento a gente se encontra. E o outro, ele vai ser sempre o outro, mas eu quem serei, né? Então a gente precisa meditar, um abraço no coração de todos. Semana que vem nós vamos falar das doenças da alma e já vamos começar uma doença muito profunda que se chama ansiedade.